Esse vídeo é assim para mulher que entende e busca resultados, avanços, entende que precisa sim ter disciplina, que se dedica e tem compromisso, tem buscado, tem uma constância para adquirir resultados em diversas áreas da vida e avançar, florescer. Mas é para mulher que entendeu que a vida não é apenas sobre isso e que viver nessa correria, nessa busca apenas por resultados é uma jornada exaustiva e muitas vezes que nos adoece. Então, se você quer ter resultados, mas não quer se perder no meio do caminho, não quer adoecer e nem quer tornar isso um Deus na sua vida, fica nesse vídeo que a gente vai conversar hoje. Sim, nós queremos ser produtivas, nós queremos ter resultados, mas nós não fomos criadas para sermos uma máquina de produtividade. Muitas vezes isso é o que está confuso dentro de nós, sabe? A gente entendeu que isso é a coisa mais importante, que o nosso valor está atrelado a isso. Está atrelado ao quanto que a gente produz, o tanto que a gente faz. Por isso que a gente quer ser uma máquina de produtividade. A gente quer fazer o máximo de coisas possíveis, a gente quer alcançar o máximo de coisas possíveis. E sim, Deus te fez com uma mente extraordinária, uma mente criativa, que pode desenvolver coisas novas, que pode criar coisas novas, que pode, enfim, mudar coisas. E isso é uma bênção, uma grande bênção de Deus. Isso precisa ser usado também, né, para a glória de Deus. Mas a gente precisa entender o quanto esse conceito de produtividade muitas vezes está distorcido dentro de nós. Tanto nesse ponto de estar atrelado à nossa identidade, né? Então, eu só sirvo se meu dia foi produtivo. E a percepção do que é produtividade, do que é produzir. Porque às vezes a gente relaciona a produtividade apenas a algo que nos traga resultado financeiro. Ou algo que nos traga um resultado numérico, né, para o ano. Então, por exemplo, eu quero ler 12 livros no ano, eu quero juntar tanto de dinheiro, eu quero, enfim, uma quantia. E a gente esquece que pequenas coisas do nosso dia, especialmente se você, assim como eu, via de um contexto onde, deixa eu só ajeitar um pouquinho vocês aqui, que tá levemente torto, mas tá. Se é mãe, né? Se tem filhos pequenos, se tem uma casa para cuidar, além do seu trabalho, do seu negócio, enfim, diversas outras demandas, a gente precisa enxergar algumas ações como produtividade também. E muitas vezes isso está distorcido, porque sabe como a gente percebe isso? No final do dia você fez várias coisas. Assim, cuidou das demandas dos seus filhos, fez almoço, cuidou da casa, enfim, no final do dia você fala, nossa, não fiz nada hoje. O que é nada para você? O que é produzir para você? Entende? Então a gente precisa fazer esse ajuste dentro de nós. Pera, o que é produtividade? Quando que eu estou produzindo? É quando eu estou respondendo e-mail? É quando eu estou fazendo uma venda? Ou é quando eu estou fazendo meu filho dormir? É quando eu estou lendo uma história para o meu filho? É quando eu estou tendo meu tempo com Deus? Tudo isso é uma forma de produção, é uma forma da gente cumprir aquele versículo que diz pra gente aproveitar ao máximo o tempo de uma forma inteligente, né? Usar o nosso tempo que nós temos aqui nessa terra de uma forma inteligente, com sabedoria. E é entender quais são as coisas importantes. Porque quando a gente fala de prioridade, de produtividade, a gente precisa falar de prioridades. Porque muitas vezes a gente está dizendo assim, eu não sou produtiva, ou eu não estou conseguindo dar conta. Só que a gente tem abraçado um tudo, né? Eu preciso dar conta desse tudo aqui. E nesse pacote tem várias coisas que talvez não deveriam ser sua prioridade no momento, entende? E muitas vezes a gente está aplicando para a nossa vida, através das redes sociais, né, várias inspirações, vários perfis, várias vidas das pessoas que a gente está ali constantemente olhando, a gente acaba idealizando e desejando uma realidade que não é a nossa. Então a gente fica, nossa, eu preciso treinar 5 vezes por dia numa academia. Às vezes não vai ser sua realidade, às vezes você vai treinar 30 minutos dentro da sua casa, assistindo vídeo no YouTube, como eu faço aqui, por exemplo. Então, muitas vezes a gente está criando cópias de vidas, a vida perfeita ela é essa.
E eu preciso fazer esses segredos aqui, o segredo do sucesso, de tudo aqui, ó, da produtividade, para ser uma máquina de produtividade, conseguir produzir tanto quanto essa mulher. Essa mulher, ou essa pessoa, enfim. Isso precisa ser organizado e ajustado na nossa mente. Quais são as nossas prioridades? O que Deus te colocou e te deu quanto responsabilidade para cuidar, para gerenciar esse ano na sua vida, esse período da sua vida? Porque se você é mamãe de um bebê recém-nascido, a sua realidade e as suas prioridades certamente serão diferentes de uma mãe. De uma mãe como eu, por exemplo, que é mãe de 2 crianças pequenas, mas que já não está mais nessa fase de recém-nascido. É diferente. Então, assim, cada uma de nós temos realidades diferentes e precisamos entender com Deus o que Ele deseja de nós para essa fase da nossa vida, para esse momento da nossa vida. Entender o que está ali na nossa realidade, na nossa mão para cuidar. Porque não adianta a gente querer cuidar de tudo e de todos. A gente vai fugir do nosso propósito, a gente vai fugir daquilo que Deus nos chamou para fazer, porque Ele não nos chamou para resolver todos os problemas do mundo, para cuidar de todas as pessoas da Terra. Ele nos deu missões específicas e a gente precisa entender isso, que produtividade tem a ver com prioridades. Então, essa organização interna inicial, ela é primordial e ela é o que vai nortear muita coisa na nossa vida, para que então a gente consiga sim viver uma vida produtiva, não necessariamente ser uma máquina de produtividade, porque Deus nos criou também de uma forma humana e não uma máquina. Uma vez que Ele nos cria de uma forma humana, a gente precisa ter muita clareza do que Deus criou, né? E quando Ele cria o ser humano, Ele cria um ser humano limitado, no sentido de a gente precisa dormir. O nosso corpo precisa disso, o nosso corpo necessita de descanso. Tudo isso acontece para que haja uma produtividade, para que a gente tenha energia para fazer as coisas. A gente precisa de sono, a gente precisa de boa alimentação, a gente precisa estar bem, né, em vários sentidos. Tendo esta clareza, eu preciso cuidar de mim. Se eu quero ter uma vida produtiva, eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar da minha saúde, eu preciso descansar. Não adianta eu ser essa máquina, essa coisa que nunca para, que não precisa de atenção, que não precisa de cuidado, que não tem sentimentos, que não tem emoções, que é só um rolo compressor em cima de um monte de atividades para tentar buscar algum resultado a todo e qualquer custo. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque Deus também se importa com como. Não é sobre a gente chegar lá apenas, mas como que a gente está indo, por cima de quem a gente está passando, como a gente tem tratado as pessoas enquanto a gente corre atrás do que a gente está querendo buscar e avançar. Isso importa muito para Deus. E às vezes a gente fica, né, nesse loop de eu preciso fazer apenas. E eu preciso entender que o descanso é importante, eu preciso entender que o descanso, o dormir, o esperar, isso está muito atrelado à nossa dependência de Deus, não é mesmo? Porque quando eu durmo, eu digo, Senhor, eu confio que o Senhor vai cuidar de coisas que não me competem. Porque sim, eu preciso ter responsabilidade, eu preciso ter comprometimento com tudo aquilo que está sob o meu controle, com aquilo que eu posso controlar. O meu horário, as escolhas que eu faço diariamente, constantemente, de tudo, do que eu recebo de informação, do que eu faço da minha vida, de como eu uso meu tempo. Mas eu também preciso ter essa clareza de que dos meus limites, dos nãos que eu preciso dizer, que muitas vezes a gente está numa sobrecarga, numa exaustão, carregando coisas que Deus não nos chamou para fazer, simplesmente porque empurram no nosso colo e a gente não sabe dizer não. A gente acha que a gente é o Deus, que é a gente que vai cuidar disso. Se a gente não disser sim, nada acontece. E a gente deixa de depender de Deus, de confiar de fato. E a nossa dificuldade no sono, por exemplo, muitas vezes é reflexo da falta dessa dependência. De confiar que Deus vai cuidar enquanto eu durmo, por isso eu durmo. Entende? Então esse ponto também é um ponto muito importante. Eu anotei alguns pontinhos de coisas que eu acho válido a gente conversar sobre isso aqui. Um outro ponto é essa busca pelo que não nos cabe. A gente quer ser produtivo, quer fazer 1 milhão de coisas,
buscando às vezes coisas que não cabem para nossa realidade. Então eu preciso entender, tá? Para as coisas que eu quero avançar, que coisas são essas? E dentro da minha realidade, do meu tempo, cabe tempo para cada uma dessas coisas? Se organizar direitinho, cabe tempo? Se cabe, perfeito, eu posso assumir esse compromisso, seja o seu sim, sim, o seu não, não. E me dedicar a isso. Não cabe, eu preciso ser muito honesta comigo. Porque senão a gente acaba se tornando muito cruel com a gente. E sai daqui, cachorro, vocês devem estar ouvindo lá a sede do cachorro. Afasta, mocinho. Sai, sai, sai. Vai pra lá. Mas a gente precisa ter muita clareza do que é para a estação que a gente está, para o tempo que a gente tem. Isso é o que tem me ajudado muito, por exemplo, a fazer muitas coisas ultimamente. Eu tenho conseguido fazer muitas coisas, das coisas que eu quero, tenho conseguido tirar coisas do papel, mas tem esse olhar para essas frentes, sabe? Eu tô atenta para como eu estou e para me cuidar no sentido de saúde, de energia, e eu estou atenta para as prioridades que Deus me deu, entendendo que cuidar dos meus filhos, cuidar do meu lar, o que eu entrego dentro da minha casa, do meu lar, a forma como eu estou, isso tudo também pesa muito, isso também é produzir. Porque às vezes a gente está atrás das coisas a qualquer custo, e esse custo muitas vezes custa nossas relações familiares, porque você se torna uma mulher estressada, uma mulher arrogante, uma mulher prepotente, uma mulher irritada o tempo todo no seu lar. E aí, o que é florescer para vocês? É apenas ter um resultado no final do ano e mostrar nas redes sociais que você conseguiu? O que você perdeu no meio do caminho? Como que você tratou, como que sua família está mais fortalecida ou não durante esse processo. E eu tenho aprendido cada vez mais a não abrir mão disso, a entender que para esse processo de florescer, antes de vir para fora a flor, existe um processo interno fortalecido. Então eu preciso estar sempre atenta nessa parte interna, tanto interna no sentido pessoal quanto interna no sentido familiar, de estar bem fortalecida. Quem está mais perto de mim ali, Deus está entregando o meu melhor ali para então eu transbordar. Entende? Porque é fácil a gente ser religiosa, é fácil a gente ser superficial, né? Parecer uma coisa, seja aqui nas redes sociais, é fácil gravar o vídeo aqui pro YouTube e parecer X ou Y, ou juntar umas palavras bonitas e tentar enganar vocês. Mas o Senhor tá vendo como que eu estou dentro do meu lar, sabe? E isso tem um peso muito grande. Isso também é produzir a forma como eu tenho me entregado para o meu lar, para minha casa, para as pessoas que eu amo, para os meus filhos. Esse é o produzir amor que não dá para medir, que não dá para somar e dizer, olha, eu tratei bem minha família tantos dias do ano. Mas Deus está vendo e Deus se importa também com isso, sabe? Então hoje o que eu queria te trazer não é uma aversão à produtividade, no sentido de você não precisa disso, good vibes, viva a vida, um dia de cada vez, não. Mas tenha assim compromisso, seja dedicada, mas se organize internamente quanto a isso. Organize suas prioridades, organize como você enxerga essa produtividade, organize como você tem se tratado durante o processo, como você tem tratado as pessoas durante esse processo de você buscar avançar, que não seja a qualquer custo, que não seja apenas para ter a sensação de ser uma máquina de produtividade. Mas Deus tem muitas outras coisas que Ele quer que você seja, que não uma máquina de produtividade. Ele quer que você durma, Ele quer que você descanse nele, Ele quer que você tenha a fé de que Ele vai cuidar daquilo que você não pode cuidar. Ele quer que você seja uma mulher cheia de frutos do Espírito, que você desenvolva amor dentro do seu lar, que você seja uma pacificadora e tantas outras coisas que Deus espera de nós e deseja de nós, que possamos alinhar nossa mente, nossa vida, nossa busca por avanços também com a Bíblia e com a forma que Deus nos enxerga a nossa vida e enxerga o nosso fazer. Que você lembre que você não é fazedora e o seu valor não está apenas no que você faz, mas em quem de fato você é. Que às vezes a gente vai errar, vai falhar, tem dias na rotina que não vão ser
tão organizados, nem tão produtivos, no sentido de a gente conseguir fazer tudo que a gente tinha colocado ali na lista, mas que a gente sempre se pergunte, isso, né, é o fato de estar caminhando bem ou não, de eu estar conseguindo avançar ou não em X ou Y atividades, tem me feito pecar? É uma pergunta que eu tenho me feito muito por aqui. Quando eu termino meu dia, tá, eu fiz várias coisas, mas assim, nesse processo, quanto que eu pequei para fazer isso, sabe? Então, pensar também por essa perspectiva e te convido aí a fazer essa avaliação. E conta aí se você gostou desse novo formato da gente. Tô aqui embaixo de uma árvore, falei, quero fazer diferente nesses próximos meses de conteúdo aqui. Então, de sentar mais e bater um papo mais leve sobre conversas mais profundas, e assuntos importantes pra gente, pra nós mulheres, mas de uma forma leve, bem bate-papo, como se você estivesse aqui comigo e a gente estivesse num piquenique aqui no quintal de casa. Então, me conta aqui, me dá teu feedback se vocês gostaram desse formato. E não esquece de mandar esse vídeo para uma amiga. Pensa aí numa amiga que vocês têm conversado sobre isso e manda para ela. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Lembrando que aqui no canal a gente tem vídeo toda quarta e todo domingo, tá bom? Espero vocês. Um grande abraço. Tchauzinho.